Bom dia, paz do Senhor para você que está entrando logo cedo nesta manhã para receber uma palavra de Deus ao seu coração. O tema de hoje é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que satisfação ter você aqui comigo nesta manhã, irmãos. A palavra de hoje se encontra em Salmos, capítulo 30, versículo 5, que diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, quando a gente passa por situações difíceis, doloridas, principalmente sentimentais, que mexem com o nosso sentimento, né? Parece que nunca vai acabar aquele sofrimento, aquela dor. Parece que o céu fica fechado, né? Fica de bronze, igual os irmãos gostam de falar. E parece que a gente não vai conseguir superar essa situação. Tem coisas que nos ferem a alma, mas eu quero dizer para vocês que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como disse o salmista aqui, né? O que é uma noite? O que ele estava querendo expressar? Que o choro na nossa vida, às vezes, vai passar por um período, sabe, de dor, um período de sofrimento, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero lembrar vocês que não somos órfãos, né? Nós temos um Pai que nos ama, né? Então, tudo que acontece na nossa vida, há uma permissão do Senhor. E muitas vezes a gente não quer passar pela dor, mas nós precisamos também aprender com a dor, né? Você imagina o corpo nosso. Se uma mão crescesse mais do que a outra, uma perna mais do que a outra, o corpo crescesse, a cabeça não, ou o nariz crescesse, as orelhas não, como é que ficaria? Ficaria deformados. Você concorda comigo? Não é verdade? E o que eu estou querendo falar com isso? Eu estou querendo dizer para vocês que todas as áreas da minha e da sua vida precisam ser processadas. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E a área do choro também, nós precisamos entender, né, que nem tudo é sim, temos os nãos também na nossa vida e que o Senhor guarda, o Senhor nos protege, né, e que momentos de dor vão vir. O próprio Cristo chorou, né, e quem somos nós para não chorar? Mas eu quero dizer para você que isso não é para sempre. Como eu gosto de falar, Eclesiastes, ele define bem, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, há um tempo de colher, um tempo de plantar, um tempo de regar, um tempo de abraçar, um tempo de separar, né? Há um tempo de rir, um tempo de chorar. Mas por que ele fala isso? Porque isso traz maturidade. Porque isso traz sensatez. Não deixa eu e você ser pessoas tolas, que não agradecem a Deus por todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então eu quero dizer para você que você entenda os processos de Deus, as temporadas de Deus, as estações do Senhor na sua vida. Você precisa entender que estação você está vivendo e orar ao Senhor para que o Senhor te dê graça para passar por ela, te dê força para você passar por ela. E que a tua boca possa louvar ao Senhor, sabe? Eu lembro que eu tive um relacionamento que eu gostava muito da pessoa e a pessoa acabou se desvinculando, não quis mais, sabe? E aquilo trouxe um grande sofrimento para a minha vida e eu chorei muitos dias mesmo. Aquilo rasgou a minha alma, sabe? Então o meu período foi de choro. A minha noite de choro durou alguns meses, sabe? Mas eu me lembro que nesse período de sofrimento, um profeta se aproximou de mim e disse assim: André, quando se perde é que se ganha. E eu fiquei com muita raiva, muito ódio dele. De verdade, irmãos, eu não sei você se você já passou por uma situação, está passando e chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, te dá uma palavra que é totalmente ao contrário daquilo que você esperava. Eu sei que eu fiquei com muito ódio dele, sabe? E eu só não externei, mas eu falei, esse cara é louco, vai falar um negócio desse pra mim, quando se perde que se ganha, eu perdi tudo, cara. E eu tava machucado, eu tava ferido por dentro. E é ruim quando a gente está ferido por dentro, porque quando a gente está ferido, a gente olha o mundo através da nossa ferida, sabe? E eu não conseguia entender. E o Senhor começou a falar, ministrar sobre isso. E
E o Senhor, durante os dias, começou a ministrar também a mesma coisa. Quando se perde, que se ganha, quando se perde, que se ganha. Até um dia eu colocar um louvor e estava lá, quando se perde, que se ganha. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Não está vendo que eu estou todo lascado, ferrado por dentro, machucado, caído, abatido? Eu não tinha nem as palavras para falar o que eu estava sentindo, sabe? Mas Deus estava ali. Deus estava ministrando no meu coração. A minha vontade, irmãos, é que Deus me recolhesse. E talvez você está me ouvindo aqui e você está passando por situações assim. Talvez você está passando por uma noite, por um choro, sabe? Por uma temporada de tristeza na tua vida. E você deve aprender o que o Senhor quer ministrar. Porque há um propósito em tudo. Porque, irmãos, o Espírito Santo ele não faz nada sem um propósito. Então, quando o Senhor começou a ministrar isso ao meu coração, quando Ele começou a falar isso ao meu coração, e foi difícil para mim digerir aquela palavra, sabe? Tem coisa que é difícil, sabe quando alguém fala algo para você não quer ouvir? E no meio do choro, daquela dor, e eu pedindo, Senhor, me recolhe, eu não quero mais viver, eu não quero mais estar aqui, e aquilo massacrou a minha alma, sabe? E um dia eu no culto, ouvindo o louvor, o Senhor falou assim para mim, tu não me amas. Como? Tu não me amas, André? Não, eu não acredito que o Senhor está falando isso. Eu falei, né? Tu não me amas. Eu assim, mas por quê? Enquanto outros pecaram, falharam, te abandonaram, te rejeitaram, eu fiquei. E eu querendo achar mérito ainda nas coisas, né? O orgulho dentro do coração. O Senhor falou assim, tu não me amas. Eu assim, mas por quê? Ele assim, por causa de uma pessoa, por causa de uma mulher. Você pede para eu te recolher, te tirar a vida. E foi triste aquilo ali, irmãos. Ele falou assim, se tu me amasses de verdade, você ia falar, Senhor, tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito. Senhor, tira tudo de mim, mas não me tira da tua presença. E eu comecei a chorar, irmãos, alto dentro da igreja. Eu caí no chão em lágrimas na hora do louvor, bem no começo da ministração, e eu disse assim para Deus, Senhor, é verdade, eu não te amo. E às vezes a gente fala que ama Deus, a gente fala que gosta do Senhor, que a gente bate no peito igual Pedro e fala assim, até na morte a gente vai. E não é verdade. Porque poucas coisas que acontecem, às vezes a gente sai da presença. Fica doente, sai da presença, o marido abandona, sai da presença, o filho abandona, sai da presença, a mulher vai embora, sai da presença, a empresa quer sair da presença, as coisas não acontecem da forma que queria sair da presença. Entendeu? Por que Deus permite as coisas? Para provar o coração, para saber o que está dentro do coração. Eu vi o meu coração naquele dia. Eu vi o meu coração que eu havia colocado num coração, num pedestal mais alto do meu coração, uma mulher. E talvez você tenha feito isso. Você tem colocado um ídolo, uma pessoa no teu coração. Nosso coração não pode ter mulher, não pode ter esposo, marido, filho, ninguém. Tem que ser o Jesus. Por quê, pastor? O primeiro mandamento é o quê? Amar Deus sobre todas as coisas. E eu falava com a minha boca, mas meu coração, minhas atitudes eram diferentes. Eu ministrava, eu pregava, eu batizava, eu expulsava o demônio, curava pessoas no nome do Senhor. Mas eu não estava colocando o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Mas aquela situação me mostrou que o Senhor não era primeiro na minha vida, porque senão eu não estava desesperado. Entendem? E talvez você se desesperou. Talvez você abandonou os caminhos do Senhor, ou esteja querendo abandonar os caminhos do Senhor, ou até mesmo, assim como eu no passado, tem pedido para Deus te recolher. Tem pedido para Deus te levar deste mundo de sofrimento, às vezes, porque a gente sempre olha com a ótica da nossa ferida. Pessoas curadas curam, feridas ferem, sabe? E quem está ferido sempre vai olhar as coisas piores desse mundo. Quem está curado vai olhar sempre o melhor. E talvez isso tenha te machucado. E Deus quer te levar para um nível maior. Deus, Ele quer fazer você ver e ouvir aquilo que você não viu. Deus quer fazer você conhecer o teu coração. Quando Jacó passou por aquela situação com Labão e depois ele foi para Peniel,
onde ele vê o anjo, ele vê o próprio Deus face a face, Jacó viu quem ele era realmente. E talvez essa temporada, isso que você está passando, meu irmão, Deus está mostrando quem você é realmente por dentro. Quem você é, minha irmã, realmente por dentro. Então, olha para dentro de ti e saiba quem você é. Peça perdão para Deus e fala: Senhor, crie-me um coração puro e um espírito inabalável. Me ensina a ser como o Senhor, porque eu quero ser a tua imagem e semelhança, eu quero ver com os teus olhos, quero falar como tu falas, eu quero amar como tu amas, e eu quero fazer aquilo que tu faz. Porque a maior prova que a gente ama o nosso Pai é a gente seguir os passos do nosso Pai. Amar como Ele amou e fazer o que Ele fazia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, Senhor. Que o Senhor transformou, Pai, na minha vida a dor, o sofrimento, uma noite de lágrima, umas trevas em bênção. E tudo num dia, Senhor, que foi motivo de tristeza, hoje é motivo de alegria. Porque eu vi, Senhor, que quando se perde é que se ganha. Porque quando eu perdi tudo na minha vida, Senhor, eu ganhei o Senhor com todo o meu coração. Eu consegui te ouvir, te entender e compreender de uma forma tão completa e profunda como nunca tinha feito na minha vida. Eu te peço que o Senhor ministre essa palavra ao coração dos teus filhos nesta manhã. Que o Senhor ministre e fale com eles profundamente cada dia mais, para que eles sejam abençoados para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Irmão, se essa palavra falou o seu coração, né? Não esqueça de compartilhar, de dar o like, né? Se inscrever aqui se você não é inscrito e deixe os seus comentários caso você tenha algum testemunho. Eu quero saber, quero dizer para vocês que eu amo muito vocês. Obrigado pelas orações, obrigado pelas mensagens que vocês fizeram, todas as pessoas que se dedicam diariamente orando por esse canal, porque vocês são pessoas de Deus. Eu amo muito a vida de vocês, amo vocês assim de uma forma muito grande. Deus abençoe. Aguardo vocês aqui e até o próximo vídeo.